Fala galera, bem-vindo a mais uma live. Nós estamos começando a live 7, um café pro treino, com o tema de hoje, os melhores sistemas de treinamento de Mike Mentzer. Bem-vindo a todos aí que estão me acompanhando aí, vão assistir essa live. Deixa eu só ajeitar aqui a tela do meu PC para passar o conteúdo para vocês. Aí. Bom, hoje nós estamos na live 07 e o tema de hoje é os melhores sistemas de treino de Mike Mentzer. Nós vamos falar aí de pré-exaustão, nós vamos falar de rest pause, infitonic training e owning contraction, que são os principais sistemas de treino de Mike Mentzer e um dos mais brutais que existiam. Mike Mentzer gostava de colocar esses sistemas em suas rotinas de treino porque ele via como uns sistemas que mais auxiliavam ao ganho de massa muscular, gerar microlesões e melhorar a capacidade de contração. E eu vou explicar detalhadamente cada um deles. Para quem não me conhece, eu sou Renan Demarque, sou profissional de educação física, sócio proprietário da Academia Esparta em Adamantina. E eu criei essas lives aqui com conteúdos que possam te agregar, né, auxiliar a treinar, principalmente de forma de alta intensidade. E essas lives também trazem motivações, curiosidades e tudo o que acontece nesse mundo do treinamento. Essas lives vão ser transmitidas todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, e elas vão ficar disponíveis por uma semana aqui no feed do meu Instagram, onde você vai poder estar acompanhando, você vai poder estar se interagindo. E aí depois de uma semana nós retiramos aqui e deixamos por mais uma semana no meu canal no YouTube, que é Renan Demarque, treinador. E aí você pode estar assistindo lá. Aqui deixa eu só passar para vocês, nós vamos estar explicando todo o conteúdo dessa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, podem estar mandando aí para mim, que eu vou estar respondendo no final da live, beleza? Tá ok? Então vamos dar uma continuidade aqui na live de hoje. E o tema, os melhores sistemas de treinamento de Mike Mentzer. Só explicando aqui, ó, eu vou usar essa tela para passar o conteúdo, como sempre estou fazendo. Então, essa tela aqui que eu acabo conversando aqui com vocês e me interagindo. E tem essa tela onde eu vou estar explicando aí, falando dos conteúdos. Eu ainda estou me adaptando a essa tela enquanto eu falo e escrevo ao mesmo tempo. Se tiver tudo ok aí, se tiver algum problema de som, alguma coisa que estiver acontecendo, é só me avisar aí, mandar uma mensagem que eu acabo vendo. Beleza, pessoal? Vamos começar então. Hoje eu vou falar então do método. E qual que é a diferença do método ou sistema? Muita gente acaba querendo saber, né? Mas o drop set, o rest pause, a pré-exaustão, ela não é um método? Por alguns profissionais elas são caracterizadas também como um método de treino. Aqui eu vou começar a live e vou fazer só uma diferença, né, para a gente conseguir ter a mesma linha de pensamento e entender um pouco, né, a diferença de um método para um sistema. Então, ó, quando nós falamos no método, deixa eu só ajeitar aqui. O método, ele tem uma característica um pouco diferente, ó. O método é uma maneira de ordenar as coisas. Deixa eu colocar aqui para vocês estarem acompanhando. O método, ele é uma maneira de ordenar as coisas de acordo com certos princípios. Uma ordem em busca de uma verdade. Ou seja, aqui para nós, é uma ordem em busca de uma verdade. É uma maneira de proceder. Então, quando nós falamos no método, principalmente do método de treinamento de alta intensidade, é onde a gente segue certos princípios do treinamento de musculação, do treinamento resistido,
e aí eles elevam o seu nível de treinamento, que aí tem o princípio de sobrecarga, o princípio de adaptação, enfim, vários outros princípios, e também com o conceito de atingir a falha muscular, né? A falha total. Então esses princípios são o que fazem a diferença e são o segredo do método, principalmente quando nós falamos do método de treinamento de alta intensidade. Ela é uma maneira de ordenar as coisas e também é um estilo de treino que visa buscar um objetivo, buscar um resultado de acordo com esses princípios, que é o ganho de massa muscular, o aumento de força. Então o método, a gente consegue lá treinar até a falha muscular com intensidade alta, com as cargas altas, com a intensidade de esforço, tentando buscar um resultado, seja ele para força ou ganho de massa muscular, e esse é a maneira de proceder o treinamento. Então esse é o treino. E quando nós falamos no treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer, ele compilou esses princípios do treinamento de alta intensidade e criou seu estilo de treino que ele chamou de Heavy Duty. Então, o treinamento de alta intensidade do Mike Mentzer, o método que ele usava, era o de alta intensidade e foi batizado o nome de Heavy Duty. Já quando nós falamos do sistema, e aí eu vou pôr aqui também para vocês, sistema. O que é então um sistema? Se o método de treinamento é esses princípios de alta intensidade, que vão levar em consideração os princípios de treinamento de musculação, que é o treinamento resistido, então o que seria estes sistemas? Então, os sistemas, ele já é o seguinte, ele é um conjunto de elementos que hajam relação e que formam uma estrutura organizada. Então, tem uma diferença. Quando nós falamos aqui de treinamento, os sistemas, eles são um conjunto de elementos que vão ter interação, né, que hajam relação e que formam uma estrutura organizada. Então, esses sistemas que eu vou abordar aqui, eles são um conjunto de elementos, têm uma forma de se fazer e eles vão gerar uma relação com o treinamento de alta intensidade. Para quê? Para ter uma finalidade de aumentar a intensidade do treino, porque o método visa aumentar a intensidade. E esses sistemas, então, agregam esse princípio de aumentar a intensidade do treino e trazer mais resultados, seja eles para força e hipertrofia muscular. Então, essa é a diferença que eu gostaria de dar. Então, o método de treinamento de Mike Mentzer era denominado Heavy Duty. Já todos os princípios aqui de sistemas que eu vou falar eram elementos que auxiliavam a essa estrutura do método do Heavy Duty a ter mais intensidade e a ter mais dificuldade, vamos dizer assim, para se treinar. Porque quanto mais difícil estiver o seu treinamento, Mike Mentzer falava que você estava no caminho certo. Então, tudo que você puder fazer para deixar o seu treinamento mais difícil é um passo na direção certa do seu objetivo. E os sistemas de treino fazem isso. Deixa o treino mais difícil, deixa o treino mais intenso. Nós fizemos uma live recentemente, que foi a live 05. E nessa live, quem acompanhou aqui, viu lá que eu estava explicando sobre os fatores e intensidades e os níveis de força, né? Nesses fatores, intensidades aí nos níveis de força, eu falei da contração excêntrica, eu falei da excêntrica, eu falei da isométrica e falei também dos fatores de intensidade de submáxima, falha e falha total. Essa aula aqui de hoje, essa live de hoje, ela tem um grande complemento para aquela da 05 também. Então, quem assistiu aquela 05 vai entender bastante coisa hoje aqui nessa live também, porque elas têm uma relação. Lá eu falei da intensidade do treino, o que você faz para se interagir aí, para você conseguir ter um melhor resultado no seu treinamento, porque o segredo sempre vai ser a contração e a extensão do exercício. E aí aqui nessa live de hoje eu vou estar falando dos sistemas. Então, se você entendeu todo o conceito da live 05,
hoje aprendendo esses sistemas de treino e aplicar ele de forma eficiente, você vai ter melhores resultados no seu treinamento. E para começar aí, falando do primeiro método que eu venho trazer aqui na nossa live de hoje, é um método bastante conhecido, né? um sistema, né? Corrigindo aqui, é um sistema bastante conhecido dentro da sala de musculação, que é o sistema de pré-exaustão. Então nós vamos, o primeiro princípio aqui, o primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema de pré-exaustão. Quem treina na Academia Esparta, não escreveu aqui. Quem treina na Academia Esparta faz bastante esse sistema. Nós passamos lá e em diversas outras academias também se executa este princípio de pré-exaustão. O que é esse princípio aqui, esse sistema de pré-exaustão? A pré-exaustão ela visa fadigar um grupo muscular alvo com um exercício isolado. E aí nós vamos fazer esse exercício isolado com a intenção de usar o máximo da força e daquela região muscular. E aí depois desse exercício, nós vamos partir para um exercício composto a fim de se exaurir mais ainda aquela musculatura. Então, ou seja, quando nós usamos o princípio de pré-exaustão no peitoral, nós utilizamos ele um exercício isolado. Quais seriam os exercícios isolados? O crucifixo, crucifixo no cabo, pec deck, né? Eles são exercícios que vão levar o máximo da fadiga daquela região do peitoral, sem utilizar tantos os sinergistas, que são o tríceps e o ombro. Quando você vai fazer um treinamento de peitoral e aí você começa por supinos, você tem bons resultados, sim. Não estou falando para você sempre começar por pec deck, né, por isolados, mas às vezes pode estar acontecendo de você tá exaurindo o tríceps e o ombro antes de fadigar ao máximo o seu peitoral. Então aí você vai lá para a série de supino, coloca só uma carga alta lá e vai fazer até atingir a falha muscular. Quando você fadiga, você não fadigou porque o seu peito foi utilizado o máximo de recrutação de unidades motoras e fibras musculares. Não aconteceu o máximo de fibras musculares lesionadas que poderia ter acontecido se você utilizasse o método. Então, quando você vai utilizar esse supino aí como primeiro exercício, e é quando a intensidade está alta, se o seu tríceps estiver mais fraco, porque geralmente os tríceps é um grupo muscular menor, o ombro é um grupo muscular menor e mais fraco do que o peitoral. E aí você vai para essa série de falha, o seu tríceps e o seu ombro pode se fadigar antes do que o peitoral. Então aí você não colocou o máximo de intensidade naquele grupo muscular alvo, que era o peitoral, para se ter os melhores benefícios e os maiores estímulos de sinal anabólico no peitoral. Então como que você corrige isso daí? Começando o treino por um exercício isolador, que no caso seria a pré-exaustão. Aí você faz a pré-exaustão no pec deck e faz o máximo de intensidade que conseguir, recrutando o máximo de fibras musculares, recrutando o máximo de unidade motora para se ter o melhor benefício da contração muscular e estimular ao máximo o sinal anabólico. Quando você termina esse pec deck, que foi usado como pré-exaustão, e vai depois para o exercício composto como o supino, aí você está com o tríceps fresco e o ombro está mais fresco também. Eles não estão tão fadigados como nos exercícios compostos se você tivesse feito pelo primeiro exercício. E aí, só que o peitoral agora está fadigado. E aí quando você vai para o supino reto ou supino inclinado como segundo exercício, o tríceps e o ombro vão fazer a maior tensão para empurrar aquele peso, para realizar aquele exercício, e assim você vai fadigar mais ainda o peitoral, porque ele já está fadigado. Então você aumenta a intensidade das fibras musculares do peitoral, porque antes você colocou o exercício de pré-exaustão, usando o máximo dessas unidades motoras, usando o máximo da contração das fibras musculares do peitoral, para se gerar o máximo de fadiga muscular. Então, quando você faz esse princípio, aí você usa o tríceps
e você usa o ombro para ajudar a fadigar mais ainda o peitoral para chegar numa exaustão tremenda, usando mais assim estímulos anabólicos. Você vai ter mais estímulos de sinal anabólico no peitoral. Uma coisa que é bem bacana também para se falar nesse sistema de treino é que quando você faz ele, e aí você faz um exercício isolador, como o pec deck, e depois você vai pro supino, você vai utilizar mais unidades motoras do tríceps e do ombro. Por quê? Principalmente no tríceps. Por que isso daí acontece? Porque o seu corpo ele é inteligente e ele recruta unidades motoras a fim de recrutar fibras musculares para se realizar o exercício, porque senão ele pode, ele vê, ó, o que é isso que está acontecendo? Tem que empurrar essa carga aqui. Só que o peito está fadigado, o peito já foi. O que eu faço? Recruta mais unidade motora onde dá para se recrutar para fazer o exercício. Isso daí vem do princípio de efeito indireto. O exercício ele é para peitoral. O principal músculo ali, alvo daquele supino, é o peitoral. Só que aí como ele está fadigado, ele recruta onde ele consegue recrutar para fazer os exercícios. Ele recruta mais do tríceps. E aí, usando esse princípio, alguns estudos têm mostrado que você consegue ter uma boa porcentagem de hipertrofia até no tríceps e no ombro, porque eles vão recrutar mais ainda unidade motora para a realização do exercício. Isso se deu porque você está com o peitoral fadigado e aí ele tem que realizar aquele exercício e para fazer isso ele recrutaria mais ainda unidade motora do tríceps e do ombro. Então, aquelas pessoas que têm fraqueza no tríceps, que não consegue desenvolver o tríceps, usar estratégias de pré-exaustão de peitoral, como o pec deck primeiro e depois o supino reto, o supino inclinado, nas suas rotinas de treinos, periodicamente, podem trazer bastante benefício para auxiliar a mandar mais estímulo no tríceps para conseguir até hipertrofiar. Então, são estratégias de treino que dá para ser usada de diversas formas. A pré-exaustão ela realmente ajuda você a ganhar um bom volume muscular, a ter uma boa hipertrofia muscular. E dá para usar em todos os grupos musculares, todos. A pré-exaustão também, você pode estar utilizando ela nas costas, né? Existe uma máquina que foi criada por Arthur Jones, que é o Pullover Máquina. Ela é extremamente excelente para conseguir fadigar o máximo do seu dorsal, que ele vai isolar a musculatura do dorsal, e depois você partiria para um puxador supinado, né? Um puxador com um triângulo, para usar o mesmo princípio que eu expliquei antes. Agora você teria auxílio do bíceps e do antebraço, né, para pegada, para fadigar mais ainda a musculatura dorsal. Então, em qualquer região do seu corpo, qualquer grupo muscular, você consegue aplicar esse princípio de pré-exaustão, tendo o máximo de benefícios. Vamos supor que você quer usar o princípio de pré-exaustão para recrutar o máximo de unidades motoras e mandar o máximo de sinal anabólico no quadríceps. Você pode estar fazendo antes a cadeira extensora e logo depois da cadeira extensora partir para um agachamento. Pode ser um agachamento rack, um agachamento livre, agachamento na barra guiada, qualquer um dos agachamentos, até mesmo o leg press. Por quê? Porque você precisa combinar um isolador junto com um composto. Então, quando você faz isso, é que você está usando os princípios do sistema de treino pré-exaustão. Então, quais exercícios são isoladores e quais exercícios são compostos? Quando você entende isso, para aquela determinada região, aquele determinado grupo muscular, quando você entende isso, você consegue aplicar os princípios de pré-exaustão. Então, quando você quer fazer colocar uma pré-exaustão pro deltoide, você pode estar utilizando um isolador, né, que vai recrutar mais unidades motoras de uma determinada região sem usar exercício, sem usar grupos musculares sinergistas. Então, pro deltoide, você pode estar fazendo elevação lateral e logo combinada com desenvolvimento, ou a elevação frontal logo combinada com o desenvolvimento. Então, você consegue usar esses princípios até mesmo
com grupos musculares pequenos. Não precisa ser os grupos musculares grandes como peito, costas e perna, como explicado aqui. Em qualquer grupo muscular, você consegue utilizar esse princípio. E ele é extremamente bacana, ele é extremamente eficiente. E tem duas maneiras de você utilizar esse princípio de pré-exaustão. Uma mais tranquila é quando você coloca o primeiro exercício como isolador. Então aí você vai fazer lá o pec deck, a extensora, ou a elevação lateral, que foram os exemplos que eu dei até então. Você coloca ele como o primeiro exercício e faz todas as séries daquele exercício ali primeiro, fadigando o máximo. Então se o treino tem lá 2 séries, 3 séries, 4 séries, você faz o máximo até a fadiga. Logo depois você descansa, aí você vai lá e faz o exercício composto. Essa é uma e ela é mais tranquila. Mas a mais eficiente, a que funciona mais e que tem a melhor característica do sistema de treino, é a que já é combinado junto. Então você faz o princípio de pré-exaustão, como o pec deck, e logo imediatamente, no menor tempo possível de distância, você vai lá e faz um supino reto. Ou seja, você terminou de realizar a série de pec deck, imediatamente, quanto mais rápido possível, você já deita no banco de supino e faz a série de supino, né? Que aí você tem o máximo de benefício da pré-exaustão, porque aí você recrutou o máximo de fibras musculares do peitoral, está com ele extremamente fadigado, e aí você vai para o supino para realizar mais algumas repetições para conseguir ter o máximo de benefícios de fadiga muscular no peitoral. Este era o princípio que Mike Mentzer utilizava desse sistema de treino pré-exaustão para favorecer a intensidade do seu método de treinamento Heavy Duty. E aí Mike Mentzer dizia que você precisaria realizar apenas poucas repetições de um supino reto ou supino inclinado, porque o peito já estava fadigado. A intenção era aumentar o máximo de intensidade possível do peitoral. Então ele colocava uma carga para fazer até a falha muscular no pec deck em torno aí de 6, 8 repetições. E aí após ele ter atingido essa falha muscular, ele ia imediatamente para um supino. Geralmente ele utilizava o supino inclinado com uma carga extremamente alta, visando apenas poucas repetições, como 4 ou 6 repetições. Por que ele visava uma repetição tão baixa? Porque, na verdade, já está combinado com o exercício de pré-exaustão que ele fez antes. Então, lá na pré-exaustão, ele acabou fazendo, vamos por 6, 8 repetições. Depois ele faz mais 4, ele acaba subindo a série de peitoral dele em torno de 12 repetições até. E isso era o suficiente para ele ter o máximo de fadiga muscular. Não precisava fazer várias repetições. Ele só está combinando com o método para utilizar esse princípio de recrutar outras fibras musculares ou de outros grupos musculares para conseguir fadigar o máximo do peitoral. Assim também ele mandava muito sinal anabólico do efeito indireto. Eu tenho aulas aqui falando do efeito indireto para acionar muito o tríceps e o ombro e também gerar sinal anabólico por todo o corpo e principalmente nesses grupos musculares sinergistas. A pré-exaustão também ela pode ser empregada no bíceps, né? Muita gente fala assim, e bíceps? Lá na academia pergunta para mim, como é que dá para colocar o sistema de pré-exaustão no bíceps? No bíceps a gente pode fazer da seguinte forma. Você pode usar, a intenção é usar um isolador, né? No caso, você pode estar usando a rosca concentrada ou o banco Scott. E aí você faz a sua série, vamos por no banco Scott, que é se for com os 2 braços. Aí você realizou a série no banco Scott e chegou à falha muscular, imediatamente você já vai para um puxador supinado. Ó, quando a mão está em supinação, você ativa mais o bíceps. E aí, como você vai ativar mais o bíceps e o seu bíceps já está fadigado, ele já foi realmente muito utilizado, você vai para um exercício que tem outros grupos musculares em ação, que é por isso que eles são compostos, e aí esses outros grupos musculares em ação que estão frescos vão ajudar a puxar o peso, a realizar o exercício e assim se gerar maior lesão e fadiga no grupo muscular já fadigado. Então você pode utilizar esse rosca Scott
com algum outro exercício que pegue bíceps, só que ele seja composto. Aí você pode utilizar o supino, o puxador supinado, ou você pode utilizar a remada sentada com a mão em supinação. Você pode utilizar a remada curvada com a mão em supinação. Então, até mesmo rosca direta você consegue realizar em combinação aí nesse princípio de pré-exaustão. Só que a rosca direta ela não usa tantos outros grupos musculares como esses exercícios de costas que eu falei. Então seria melhor combinar com exercícios de costas. Faz um banco Scott bem feito até a falha e depois faz uma barra fixa. Que aí você vai sentir muito mais o seu bíceps. E aí até as costas vai ser bem mais acionado. Porque é aquele princípio que eu falei antes. Como o bíceps vai estar fadigado, extremamente exausto, o seu corpo vai recrutar mais unidades motoras para recrutar mais fibras musculares do dorsal, fazendo assim você ter o máximo de fadiga até na região do dorsal. Então esse princípio de pré-exaustão aqui ele era muito usado por Mike Mentzer, visando esses princípios de fadiga, de levar ao máximo da musculatura à exaustão, para ter o máximo de benefício de estímulo anabólico da musculatura e ter o máximo de microlesões na musculatura, a fim de depois no descanso ter adaptação e gerar hipertrofia muscular. Uma observação que eu quero fazer aqui, que o Mike Mentzer ele utilizava muito esse princípio do sistema pré-exaustão no seu método de treinamento, nas suas rotinas de treino, passava e prescrevia muito para os seus clientes, só que ele falava que quando você estava muito fadigado, cansado, entrando numa exaustão do seu corpo, num overtraining, tendo um super treinamento, ele falava para arrancar, porque esse sistema aqui, ele é extremamente desgastante também e acaba desgastando muito a região muscular treinada. Então aí ele falava que se você estivesse em sinais de overtraining, tirar o sistema de pré-exaustão. O outro princípio de treino que eu venho trazer para vocês aqui, que Mike Mentzer mais utilizava, é um princípio que eu gosto muito, o que eu mais gosto de utilizar, e é um princípio que eu mais passo para os meus clientes, e um dos mais brutais que tem. Mike Mentzer utilizava muito esse princípio. É o sistema de treino Rest Pause. Pessoal, quem está entrando aí na live agora, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa live 7 de Um Café para o Treino. Nós estamos falando dos melhores sistemas de treino de Mike Mentzer, o que ele mais utilizava, o que ele mais recomendava e o que ele mais achava eficiente. Nós vamos falar aqui do Rest Pause. Se você tiver alguma pergunta, você pode estar mandando aí na caixinha de perguntas, que depois da live eu vou ver se tem alguma pergunta e responder. Essa live vai ficar disponível aqui no meu Instagram por uma semana e depois você pode estar encontrando ela por mais uma semana no canal do YouTube. Depois disso eu retiro ela do ar e deixo somente na plataforma com os meus alunos. Tá ok? Então aqui nós vamos entrar então para um sistema de treino chamado Rest Pause ou pausa de repouso, de descanso, de repouso. Esse é um sistema de treino extremamente eficiente. Ele é o que eu mais utilizo nos meus clientes quando eu quero melhorar a capacidade de contração muscular dos meus clientes. Esse sistema, ele consiste em levar o máximo da fadiga muscular, tendo o máximo de estímulo anabólico, porque você tem que realizar esse exercício com a certeza de que seria impossível realizar outra repetição. Ou seja, ele pode ser parecido um pouco com o drop set, muita gente acaba confundindo, só que o drop set ele tem um estímulo mais metabólico, onde você reduz a carga, mesmo que você chegue à falha muscular, você tende a realizar mais repetições, dando mais, vamos por assim, uma característica dele metabólica.
Já o rest pause, ele tem uma característica mais tensional. A intenção dele é gerar tensão, totalmente tensão na musculatura. Então, quando você vai utilizar o rest pause, você só vai parar porque você não conseguiu fazer outra repetição. E aí depois você vai dar uma pausa de alguns segundos e refazer de novo a série, tendo a certeza de que seria impossível realizar várias repetições. Então, essa é a intenção do rest pause. Se você faz o rest pause, gera falha e depois você dá uma descansada de 10 segundos e faz várias repetições, você já tem uma noção que você não fez o máximo que poderia ter feito na realização daquela série. Em algum momento você errou. Ou você errou na intensidade de esforço, que você não colocou muito esforço, você parou porque estava queimando, estava doendo, ou porque você errou na intensidade de sobrecarga, você não colocou uma carga realmente alta para realizar o determinado número de repetições, ou seja, 8 repetições, 10 repetições. Então, quando você faz o rest pause, você tem que estar pensando que você quer gerar uma tensão na musculatura, a fim de ser impossível realizar outra repetição. E esse sistema, ele é muito bom para quebrar a barreira da intensidade. Quando você está naquela intensidade que você não consegue passar, não consegue fazer mais repetições, você utiliza o método de rest pause e você vai se adaptar, se tornando mais resistente, mais forte, quebrando a barreira da intensidade de sobrecarga. Então o Mike Mendes usava muito isso daí. Esse princípio ele é bem bacana, eu acho, na minha experiência prática, para colocar de duas formas, tanto para pessoas que estão saindo de iniciantes e se tornando intermediários, e também no outro extremo para profissionais bem mais avançados. Por quê? Quando nós falamos do iniciante, quando nós falamos aí daqueles alunos que estão saindo, né, do início, se tornando intermediários, eles precisam ter controle da contração muscular. Eles precisam dominar, né, que eu chamo para assim, ter domínio de contração. O que é esse domínio de contração? A pessoa está realizando exercício, logo ela começa a sentir uma pequena dor e já para. Ou senão ela está atingindo o número X de repetições e também já quer parar. E você precisa ter um domínio de contração, saber que você é mais forte do que somente aquilo que você está fazendo. Então aí quando a pessoa está realizando um exercício, vamos supor, o puxador aqui, e aí ela está num ponto que ela não vem mais, logo então ela já solta. Quando você vai utilizar o princípio assim de rest pause, e aí eu estou falando, vamos fazer um rest pause, que é o máximo de tensão muscular. Ela vai tentar ainda continuar a puxar, vai realizar aquele exercício com dificuldade, e aí ela vai perceber que realmente era possível fazer uma outra repetição, e aí ela para o exercício, dá uma descansada de alguns segundos, e aí realiza o exercício de novo. Aí ela começa a perceber que realmente seria possível realizar outra repetição. Assim ela começa a ter mais domínio da contração muscular, ela começa a recrutar mais unidades motoras, a fim de se recrutar mais fibras musculares, e esse é todo o princípio que vai envolver as microlesões e o sinal anabólico. Já no outro hemisfério, que é o das pessoas mais avançadas, esse princípio ele é bem aceito para você ter um pouco de descanso dos metabólicos que se geram na musculatura. Ou seja, quando você está com uma carga extremamente alta e você está executando o exercício, a sua musculatura vai queimar demais, porque o seu corpo vai ter uma alteração metabólica. Vai vir certos substratos para a musculatura que fazem ele queimar, faz ele arder, e você às vezes não está tolerando aquela dor, aquela fadiga, porque a intensidade de sobrecarga está muito alta e o seu esforço estará muito alto. E aí quando você dá aquela pequena pausa, você só dá um alívio para se perder parcialmente aquela dor desses substratos metabólicos que estão fazendo queimar a sua musculatura. Assim, então, você vai ter um descanso pequeno e logo que essa dor passar, você vai voltar para o exercício a fim de gerar máximo de tensão de novo. A fim de você vai burlar um pouco essa dor, essa queimação, esses substratos aí que estão gerando toda essa dor na musculatura, você burla ele um pouquinho e volta de novo ao exercício a fim de se gerar o máximo de tensão. E essa tensão vai estimular o sinal anabólico e gerar as microlesões na musculatura.
Então, a intenção do rest pause mesmo é gerar o máximo de tensão a fim de se conseguir ter a maior falha muscular possível. Então, como a gente já falou nas outras lives, a intenção, a falha muscular é um princípio que se dá maiores benefícios para se ter sinal anabólico. Então, você precisa chegar pelo menos nas falhas musculares para conseguir aí ter uma boa resposta de hipertrofia e de força muscular. E o rest pause ele é ideal para isso. Você vai realmente fazer o exercício até a falha muscular. E como que você faz o rest pause? O rest pause ele é feito de uma determinada forma. Vamos supor, você pode pegar qualquer exercício que você queira fazer. Vamos supor aqui o mais comum, o supino. Você vai colocar uma carga no supino que você consiga realizar aí cerca de 8 repetições até a falha muscular. E aí, quando você faz o supino até a falha muscular, você vai realizar o máximo de tensão, você vai tentar fazer outra repetição, mas não vai conseguir, vai ter aquela queimação, aquela dor, e aí você fez todas as repetições daquela série, e aí você dá uma pausa. Essa pausa ela pode variar de 2, 5, 10 ou até 20 segundos. O mais utilizado, o mais recomendado, o que eu mais gosto de fazer é o de dar uma pausa de 10 segundos. Após esses 10 segundos, você vai voltar novamente ao exercício e realizar a série até a falha muscular. Se você fez a sua falha muscular bem feita, até a fadiga mesmo na primeira parte da série, na hora que você vai para a segunda com aquela carga, seria praticamente impossível de você fazer mais do que 6 repetições. Por quê? Porque é o sistema energético. E ele só iria durar o tempo para se realizar ali cerca de 4 a 6 repetições. Então, se você usou o máximo da sua fadiga muscular na primeira, seria muito, mas muito difícil mesmo, praticamente impossível, passar de 6 repetições na próxima série. Porque você já tem que estar fadigado. Fazer às vezes 2, 3 repetições seria o mais ideal. Só que você não vai parar porque fez 2 ou 3 repetições, tem que fazer até a falha, mesmo que saia 8 lá. Aí o que você tem que fazer é somente reajustar a carga porque e a intensidade de esforço, porque na primeira fase da série você errou. Então, esse é o princípio do rest pause. E como ele é parecido um pouco com o drop set que as pessoas às vezes se confundem, na hora que você der a segunda pausa de 10 segundos, você pode retirar um pouco da sobrecarga a fim de se continuar mandando tensão na musculatura para realizar outra repetição. Então você tira lá cerca de 30%, 20, 30, 40% da carga e realiza novamente as repetições. E mesmo assim, seguindo o princípio desse sistema, você só será capaz de fazer cerca de 4 a 6 repetições novamente. Porque isso é o sistema energético de novo agindo. Você não vai ter glicogênio muscular ali disponível para ficar fazendo um monte de repetição, né? Fazer mais repetições aí. Você vai fazer poucas repetições. E aí, por isso que você faz cerca de 2, 4, 6 repetições no máximo. E novamente, você pode dar uma outra pausa, retirar mais um pouco da porcentagem da carga e fazer o exercício novamente, até a falha muscular. Então perceba que o rest pause ele é para garantir mesmo que você fez o máximo que podia ter feito nas contrações musculares, tendo o máximo de recrutamentos de fibras musculares e unidades motoras para se gerar o máximo de sinal anabólico. Então, se você fez aí o rest pause bem feito, vai te trazer bastante benefício para se ganhar força e hipertrofia muscular. O rest pause é muito bom para quebrar essa barreira de intensidade, como eu falei, para te gerar força. Porque você vai fazer muita força. Então aí você vai colocar lá, na rosca direta lá, você está realizando exercício de bíceps, você faz o máximo da intensidade. Chegou a falha, tentou fazer outra repetição e não conseguiu, você para o exercício, dá 10 segundos de descanso, volta de novo para o exercício e faz. Se você fez bem feito, vai fazer em torno de 4 a 6 repetições. No máximo 6, mas nem é isso você seria possível chegar.
Chegou a falha de novo, você pode continuar, vai estar queimando o seu bíceps, vai estar tendo muita dor muscular. Você retira um pouco mais você retira um pouco de carga do exercício e volta a realizar novamente depois de 10 segundos. Como você vai estar com a carga um pouquinho mais baixa, pode ser que você consiga realizar de novo algumas repetições, mas mesmo assim teria que ser somente em torno de 4 aí repetições, 6 repetições. E você pode dar mais uma pausa de 10 segundos, retirar um pouco mais a carga, porque nesse ponto você tem que estar extremamente fadigado e realizar o exercício novamente até a falha. O Mike Mentzer, ele disse que chegou a testar diversos tempos de pausa. 5 segundos, 7 segundos, 15 segundos, 20 segundos. No ponto de vista dele, publicado em seus livros, ele disse que por observação em clientes e nele próprio, e no irmão dele, o mais eficiente mesmo foram as pausas de 10 segundos. Porque 10 segundos você ainda tinha uma boa fadiga muscular e você conseguia recuperar bem desses substratos aí que estavam causando dor na musculatura. Se você der uma pausa muito curta, Mike Mentzer falava que você não conseguia se recuperar de uma forma benéfica, né, para a realização desse sistema, e aí você teria muita dificuldade para realizar o exercício novamente, porque ainda teria muita queimação na musculatura alvo. E aí você não conseguiria empregar bastante aí, intensidade de esforço na próxima série. E quando você dava uma pausa muito longa, você se recuperava demais, né? E aí você tinha muito mais energia para acabar realizando a série. E aí fugia um pouco do princípio desse sistema de treino chamado rest pause. Então aí são as coisas que Mike Mentzer fez por observações e trouxe e deixou registrado para a gente. E na literatura, alguns outros profissionais também que testaram, fizeram artigos científicos, parecem ter bastante benefício mesmo, de uma forma ideal para se ter uma eficiência da contração muscular, estimular a força e a hipertrofia, com essas pausas mais curtas, algo em torno de 10, 15 segundos. Pausas mais longas seriam mais favoráveis a ter a série comum, né? Mais de 30 segundos para cima, 1 minuto. Aí já é séries mais comum, então já foge do princípio de pausa de descanso, pausa de repouso, que é esse princípio de rest pause. Depois de tudo isso, né, Mike Mentzer então realizava muito o princípio do sistema pré-exaustão e do rest pause. Só que chegou uma hora que Mike Mentzer evoluiu muito. Chegou uma hora que tudo ficou parecendo fácil, que ele realizava esses sistemas de treino com bastante facilidade. E alguns clientes dele que já eram atletas profissionais também estavam realizando o exercício, tendo bastante contração muscular com eficiência, e parecia que tudo estava ficando fácil. Então na cabeça de Mike Mentzer surgiu uma pergunta. E a pergunta que ele fez foi mais ou menos assim, ó: para onde eu vou depois que tudo o mais foi concluído e se ficou fácil? Surgiu uma pergunta, então, na cabeça de Mike Mentzer, mais ou menos dessa forma aqui. Vou até mudar de cor aqui pra gente ficar mais fácil a leitura aqui, ó. Deixa eu só passar um risco aqui que a gente está mudando, vai mudar de sistema. Então Mike Mentzer pensou: para onde vou depois que tudo a mais ficou fácil, foi concluído e ficou fácil? Para onde vou depois que tudo a mais foi concluído e se ficou fácil? Quando o Mike Mentzer estava empregando aqueles sistemas de treino, chegou uma hora que ele estava tão evoluído que aquilo já estava ficando mais fácil. O corpo dele se gerou adaptação. Então, olha só, uma das maiores maestrias do nosso corpo muscular é gerar adaptação. Ele vai se adaptar àquilo lá. Por isso que você fica mais forte, é por isso que você fica mais tolerante, é por isso que você gera hipertrofia. Porque seu corpo se adapta
ao que você faz. Então, como aquilo lá estava sendo feito de forma constante, com bastante frequência até, assim, não frequências de treino, mas sempre estava ali nas rotinas de treinamento, o corpo se adaptou e ficou fácil. E aí, o que era preciso fazer, então, para se conseguir evoluir mais? Você tinha que quebrar, mas que tem que quebrar a barreira da intensidade. Como é que você quebra a barreira da intensidade? Fazendo algo novo, porém mais intenso. E aí, então, o Mike Mentzer começou a fazer algumas observações. Por isso que eu falei para você que essa live de hoje é um complemento da live 05. Até então, no Rest Pause, você utiliza a contração muscular intensa. Ou seja, você utiliza o seu primeiro nível de força com máxima intensidade, que é a contração muscular. Só que aí você tem a isometria e você tem ainda a excêntrica. Nós somos mais fracos na concêntrica. E depois nós somos, o segundo nível de força, nós somos mais fortes na isométrica. E nós somos mais fortes ainda no nosso terceiro nível de força, que é a excêntrica. Se você não viu essa live 05, acho que hoje ela é o último dia, últimos dias dela no YouTube. Você pode estar indo lá e assistindo. Então, o Mike Mentzer queria quebrar essa barreira da intensidade. Ele começou a pensar o que poderia ser feito. Daí então saiu um sistema de treino aonde Mike Mentzer deu o nome de Infitonic Training. Aí ele então começou a utilizar Infitonic Training. O que é esse Infitonic Training, Renan? Ele é um treino infitônico, traduzindo ao português. Infitônico. Ele também segue uns princípios muito parecidos com o do Rest Pause e ele é uma evolução de Rest Pause. Esses dois últimos princípios de treino que eu venho trazer aqui na live, e um deles é este, o Infitonic Training, está publicado no último livro de Mike Mentzer, no último e no penúltimo. E ele fala que é um dos sistemas mais brutais que tem. E realmente é. Eu já utilizei, já fiz teste dele, mas não passei para muitos clientes e ele é extremamente difícil de se fazer. E deve-se tomar cuidado com esses sistemas de treino, porque se você é iniciante ou se você não está com uma boa tolerância no momento do treino, esses sistemas podem te levar rapidamente à fadiga e podem te levar rapidamente ao overtraining. O que esse Infitonic Training ele é? Bom, é um sistema de treino, parecido com Rest Pause. Só para anotar aqui, para vocês acompanharem. Ele é um sistema de treino parecido, não é igual ao Rest Pause. O que o Rest Pause fazia? Ter o máximo de benefício da contração muscular. Gerar o máximo de tensão da musculatura para você não conseguir realizar outra repetição. Então se gerava o máximo de tensão na contração. O Infitonic Training, então, ele já vinha onde se visava os princípios do sistema Rest Pause, só que agora ter a falha total. Fadigar ao máximo até a fase negativa do treinamento. Então, o que ele iria fazer? Conseguir ter o máximo de tensão na musculatura para recrutamento de fibras musculares, dando o máximo de tensão na contração muscular, só que além da contração muscular, ter o máximo de benefício também nas microlesões musculares, que ele iria fazer a falha total da musculatura, onde seu músculo não pudesse mais responder nem na concêntrica e nem na excêntrica. É atingir mesmo a falha total da musculatura. Deixa eu até anotar aqui, ó, vou até para anotar aqui. Ter a certeza de atingir a falha total. Então,
Aqui é a diferença do Infitonic Train para o Rest Pause. É ter a certeza de atingir a falha total. E como que você iria realizar esse exercício? Bom, como eu falei, ele é bem parecido com o sistema descrito acima, o Rest Pause. Então você vai selecionar um exercício, qualquer um que você queira. Vamos dar um exemplo aqui então, da rosca direta mesmo, que fica fácil aqui, o pessoal sempre conhece esse exercício. Você está ali realizando, você vai colocar uma carga, que você vai realizar essas cerca de 8 repetições ali, 12 repetições, ou seja, dentro da sua faixa de repetições aí do exercício. Só que você vai visar a falha, então você coloca uma carga, se for para 8 repetições, onde você chega à falha com 8 repetições. Se for para 12, a carga alta, que vai fazer você gerar fadiga muscular, falha muscular mesmo, com 12 repetições. Só que provavelmente nesse sistema você não vai realmente fazer essas 8 ou 12 repetições, só de forma sozinho. Só que você vai conseguir ter o máximo de benefício de falha e falha total. Esse princípio aqui desse sistema, você necessita ter um treinador ou um parceiro de treino muito experiente. Não dá para ser qualquer um. Porque você vai fazer a contração muscular, você vai começar a realizar suas contrações musculares, e na hora que você chegar no pico de contração, vai ser empregada uma força na negativa. Então vai ser uma sobrecarga na negativa empregada por um parceiro ou um treinador, que é um princípio de outro sistema de treino, que é a repetição forçada. Só que aqui tem uma diferença, tá? Ele é uma repetição forçada também, o Infitonic Train. Vou até anotar aqui, ó. Um treino, um sistema que emprega repetições forçadas. Quem já é mais adepto ao treinamento de musculação, quem estuda, lê sobre isso, sabe que o princípio de repetições forçadas é um dos princípios que tem maiores ganhos de força e de hipertrofia muscular, porque dá muita microlesões. Só que também é um sistema de treino que deve ser utilizado por pessoas mais experientes e avançadas. Não dá para fazer com iniciantes as repetições forçadas, porque você pode trazer rapidamente a pessoa à fadiga, rapidamente ao overtraining e ter mais prejuízo do que ganho. Não dá então para fazer em iniciantes e nem em intermediários, porque você precisa primeiro ter domínio da contração muscular, você primeiro precisa aprender a realizar o exercício, você primeiro precisa fazer as contrações musculares com eficiência, depois pensar em repetições forçadas. Só que o princípio Infitonic Train, ele tem esse princípio do sistema que emprega aí, que é as repetições forçadas. Mas ele tem um conceito diferente. Tem que se gerar uma briga constante, mas deve se gerar como uma briga na realização do exercício. O que seria essa briga na realização do exercício? Como você precisa de um parceiro para realizar esse sistema de treino, na hora que você fez a contração muscular, o parceiro vai empregar uma força para fazer a repetição forçada. Só que você deve lutar contra ele. Enquanto ele abaixa o peso para você, você se esforça ao máximo tentando reverter. Então, olha só, não é somente fazer a negativa forçada como muitos fazem, que chegou lá, só vai segurando, a pessoa vai abaixando e ela vai dando uma contração de segurar. Não é somente fazer isso. Tem que ser travada uma batalha mesmo. A pessoa vai empurrar para baixo, vai ter até esforço de se empurrar para baixo a primeiro momento, e o outro que está realizando o exercício vai fazer o máximo possível para reverter esse peso. É claro que ele vai perder porque tem a carga do exercício, mas a carga de um parceiro de treino puxando para baixo. Mas a primeiro momento, na hora que vai puxando, ele vai recrutando o máximo de fibras musculares. Então imagina só, na hora que o peso estiver sendo empurrado para baixo e você está fazendo o máximo de contração para reverter o exercício novamente, mais unidades motoras vão ser estimuladas.
mais fibras musculares vão entrar em tensão e tentar fazer a contração muscular. As fibras musculares 2B, que são favoráveis à hipertrofia muscular, vão se contrair de forma extremamente rápida e com muita eficiência, desgastando todo o glicogênio muscular para fazer força para reverter aquilo. Porque falou, eita bexiga, o que está acontecendo aqui? Aumentou tudo e a gente está se esforçando para contrair, para voltar. Por isso que é um exercício muito brutal. Só que você precisa ter um parceiro de treino eficiente ou um profissional que entende todos esses princípios e sistemas. Porque na hora que você realizar a extensão do exercício e fazer a contração de novo, a contração deve ser tentada de forma sozinho, porque aí tira a repetição forçada do parceiro. Então tira aquela sobrecarga imposta pelo parceiro. E aí você faz outra repetição. Geralmente, quando você vai fazendo as repetições, você vai fadigando. E o seu parceiro não pode empregar uma força extremamente alta, porque se ele empregar a mesma força que ele fez na primeira repetição, vai aumentar muito as chances de te machucar e de te trazer malefícios. E mais fadiga, e depois você vai ter vai correr muito mais risco de ter exaustão de treinamento, overtraining no caso. Então ele tem que dosar a força também. Ele tem que sentir. O parceiro ou o treinador ele tem que se conectar com você e com o exercício. E na hora que você fadigou e está com menos força para segurar a negativa, ele vai começar a baixar o peso com menos intensidade de esforço dele. E aí você, novamente, a todo momento, você tem que estar tentando reverter aquele exercício, como se fosse uma batalha realmente contra a resistência, não deixando ele voltar. E aí, após você fadigar tremendamente essa falha total, você também vai ter dificuldade para... Antes de fadigar mesmo a falha total, você vai ter muita dificuldade para fazer a contração muscular. E aí o seu parceiro pode empregar umas repetições forçadas que te auxiliam a chegar até o pico de contração, porque você é mais forte na negativa, você é mais forte nessa fase de extensão da musculatura. E aí, como você é mais forte na negativa, a sua contração muscular já foi embora. Só que aí você vai continuar o exercício, ele te auxilia a chegar até o pico de contração. Na hora que ele chega no pico de contração com você trava bem a musculatura e ele vai empregar sobrecargando a negativa. Até você não conseguir segurar mais nada, nem o peso, somente você não conseguir segurar nem o peso que você colocou para a realização do exercício. E aí você chegou até a falha total. E nesse treino, em Fytonic Train, ele segue os mesmos princípios do sistema Rest Pause. E aí você pode soltar o exercício, realizar 10 segundos aí de pausa, de descanso, e novamente tentar realizar o exercício. Até esse ponto, por minha experiência e acompanhamento de clientes, você não vai conseguir realizar nem sequer uma repetição da fase concêntrica. Só que aí você dá 10 segundos de descanso, e aí o seu parceiro de treino, o seu instrutor, seu personal, vai realizar a série de repetições forçadas com você. E aí na hora que você chega no pico de contração, ele emprega a força necessária para te vencer. Que aí você vai estar fazendo o máximo de esforço para reverter isso, não deixar ele estender o exercício. E aí você faz mais umas 4, 5 repetições aí, recebendo auxílio de repetições forçadas na contração muscular. E aí de novo você dá uma pausa de 10 segundos aí, retira uma porcentagem de carga, assim como o rest pause, e volta a fazer o exercício. E pode ser empregado também uma outra pausa de 10 segundos para você fazer a realização do exercício. Então pode perceber que é o mesmo princípio do rest pause, só que com a diferença de ter uma negativa forçada. Só que lembrando, não é somente você ter uma negativa forçada, então não vai deixar lá só a contração acontecer e receber mais sobrecarga na negativa. Não é isso. Você deve impor uma intensidade de esforço para reverter aquela negativa forçada. Você tem que travar uma luta mesmo, uma batalha, para não deixar ser vencido por essa resistência, por essa carga de esforço que está sendo empregada aí por um treinador ou um parceiro de treino. E o parceiro de treino, o treinador, não pode colocar a mesma intensidade de esforço para fazer a negativa forçada. De acordo com que o nível de força do praticante está caindo, ele também vai caindo um pouco a intensidade de esforço da negativa. Por quê? Para proteger o praticante
de não se lesionar e não ter os malefícios do treinamento. Pessoal, então aí ó, nós estamos chegando ao final de mais uma live. Eu vou falar agora do último sistema de treino que eu venho trazer aqui para vocês de Mike Mentzer. Esses dois últimos sistemas de treino são o sistema de treino mais intenso que Mike Mentzer empregava em suas rotinas de treinamento e nos seus clientes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando, deixa a sua dúvida aí, faz a sua pergunta, que no final da live eu vou estar abrindo as caixinhas de pergunta aqui e respondendo todo mundo. Então, se tem alguma dúvida, vai anotando aí, que aí em breve eu vou estar respondendo. Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando meu trabalho, vendo as lives, estão vendo aí, se interagindo bastante nas redes sociais, nos meus stories. Sempre posto algumas dicas, algumas coisas no store, então fiquem de olho sempre lá e vou trazendo novidades aqui para vocês. Obrigado aí. Então, só para lembrar, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, eu vou estar trazendo algum conceito de treinamento sobre o mundo aí que envolve a musculação. E aqui eu vou falar também de motivações, vou estar falando de curiosidades e passando todos os conceitos e princípios de treinamento para você que quer evoluir. E você também que me acompanha aqui, é estudante de educação física e treinador, isso aqui tem grande valia para você aprender a aplicar os métodos com os seus alunos. Vamos então agora ao último sistema de treino empregado por Mike Mentzer em sua rotina de treino. Esse sistema aqui, ele é pouco conhecido pela maioria das pessoas. E ele se chama Omni Contraction. Eu só conheço mesmo esse conceito aqui, esses dois sistemas aí, Infitonic Training e Omni Contraction, trazidos por Mike Mentzer, porque eu leio e estudo bastante sobre Mike Mentzer. Esse sistema de treino aqui, ele é considerado e chamado todas as contrações. Então, esse é um princípio de treino, um dos mais brutais, ou o mais brutal, pelo ponto de vista de Mike Mentzer. Only Contraction, que é todas as concentrações. Todas as contrações. Então, ó, quem assistiu a live 5 aí, quem viu, eu falei dos níveis de força e dos tipos de intensidade. Então, lá naquela live, você aprendeu que você tem a contração muscular, você tem a força isométrica e você tem a força excêntrica. Então, é a concêntrica, isométrica e a excêntrica. Esses são os seus níveis de força. A mais fraca é a concêntrica. Depois, a segunda mais forte é a isométrica. E a terceira mais forte é a excêntrica. Então, você só é capaz de realizar a contração com uma determinada carga. Um número X de peso, você faz a contração. Se eu aumentar essa carga, você não realiza mais a contração, mas é tolerante a se fazer isometria. Então, você tem uma força para segurar aquele peso em isometria. Se eu aumentar mais ainda essa carga, você não vai conseguir mais fazer a isometria, muito menos realizar a contração daquela carga, daquele exercício. Só que você é tolerante e tem força suficiente para realizar a fase negativa de uma forma controlada, vamos dizer assim, né? Eu aumento mais ainda a carga e você faz a negativa de forma controlada, sem deixar o peso cair de uma vez. Ali, então, é o seu terceiro nível de força, que é a excêntrica. Quando o Mike Mentzer fez o Infitonic Training e o Omni Contraction, ele estava tentando aumentar a intensidade do treino, a fim de se fadigar mais ainda a musculatura e tentar acabar com todos esses níveis de força, seja ele a isométrica ou a excêntrica. Por isso que o Infitonic Training tem a repetição forçada, só que travando uma batalha sim contra a gravidade para não deixar o peso ou seu parceiro de treino vencer na realização da série. Já aqui no Omni Contraction tem a intenção
de fadigar ao máximo a musculatura em vários, geralmente 3 pontos de contração. Então, de acordo com o que você vai realizando o exercício, no ponto de começo do exercício, às vezes você é mais fraco ou mais forte. No ponto que você chega a 90 graus da realização do exercício, tem a maior dificuldade. E aí depois, no outro ponto aí que vai chegando até o final da contração, você vai se tornando mais tolerante até mais forte. Ou seja, então isso daí vai envolver um pouco de biomecânica. Quando você vai fazer o exercício de rosca direta, na onde dá o ângulo de 90 graus, você tem maior dificuldade para passar, porque o peso tem a maior distância em relação ao eixo. E depois você passa desse ponto, vai realizando aí de forma um pouco mais fácil o exercício. Sabendo um pouco desses princípios, né? Sabendo esses princípios, Mike Mendes então visava fadiga total em todos esses pontos de contração muscular. Então aí, para entender esse Omnicontraction, nós temos que entender que nós temos os 3 níveis de força. E, nesses 3 níveis de força, o primeiro é o concêntrico, o segundo é o isométrico e o terceiro é o excêntrico. Então nós temos esses 3 níveis de força aqui: o concêntrico, o isométrico e o excêntrico. E qual que é a finalidade então do Omnicontraction? O que esse sistema de treino traz aí de diferencial pra gente? Que cada um desses princípios aqui tem um nível de força. Então você é mais fraco na concêntrica, depois mais forte na isométrica, depois mais forte ainda na excêntrica. E o Omnicontraction, ele tem a finalidade de levar o esforço máximo em cada tipo de contração. Em cada tipo de contração das repetições da série. Então, essa é a finalidade. Que aqui vai ficar, acho que... Deixa eu ver se dá pra ver. Bom, vou colocar de assim. Aí eu vou tirar essa seta aqui. Os 3 níveis de força. Tem a finalidade... O Omnicontraction tem a finalidade de levar o esforço máximo em cada tipo de contração das repetições. Então, a gente tem que entender esse conceito que o Omnicontraction, ele quer fadigar ao máximo a concêntrico, isométrico e excêntrico, onde você não consegue fazer mais nada. Em nenhum ponto do exercício você tem essa capacidade aí de realizar outra repetição. Então ele é um exercício extremamente brutal e é difícil de se fazer. Como que ele deve ser empregado? Vamos supor então aí, utilizando o mesmo exercício, rosca direta, para realizar as repetições aí desse sistema de treino. Você vai colocar uma carga que realmente você consiga fazer em torno de 4 repetições, 4 ou 6 repetições. Tem que ser uma carga mais alta mesmo, tá? Se você tiver um parceiro de treino, fica um pouco mais fácil para a realização desse sistema, mas ele pode ser empregado de forma sozinho. Se você conseguir ter um bom parceiro de treino ou um treinador, a intensidade de esforço, a intensidade do seu treino vai se elevar muito mais acima. Mas se você só conseguir treinar de forma sozinho, para realizar esse sistema de treino, você vai ter que conseguir fazer outros sistemas para auxiliar nesse sistema aqui, que é a repetição de roubo. E eu vou explicar um pouco mais detalhadamente aí como funciona. Então você vai pegar esse exercício e colocar uma carga que você consiga realizar em torno de 4 repetições, ou seja, a carga vai estar alta. E você vai realizar a primeira repetição. Quando você chegar no pico de contração do exercício, que é a fase aqui que você
de contração muscular, no pico de contração máximo, você vai dar uma pausa. E aí essa pausa vai ser em torno aí de cerca de 2, 5 segundos, até 10 segundos. Você vai fadigar ao máximo esse pico de contração. E na hora que você não estiver mais aguentando, você vai começar a descer o exercício. E na hora que você descer esse exercício, você vai começar a tentar reverter. A carga tem que estar alta para que na hora que você tentar reverter esse peso, não seja feito, não consiga realizar essa reversão. Então por isso que a carga tem que estar alta, porque aí depois de ter feito essa contração, você vai favorecer muito o isométrico. E na hora que o isométrico fadigar, ele vai começar a descer o peso e você deve segurar muito a excêntrica. Então aí você começou a ficar fadigado. E nessa fadiga o peso começou a descer. Na hora que ele começou a descer e atingiu o ponto médio, que é o ângulo de 90 graus em qualquer exercício, você se esforça ao máximo para segurar mais alguns segundos, em torno aí de 2, 5 segundos. E aí você vai fazer o máximo também para reverter. Até o momento, essa reversão vai ser difícil. E aí você vai continuar abaixando o peso. O peso vai começar a cair automaticamente. E ao cair, você vai chegar ao ponto de quase extensão completa. Nesse ponto de quase extensão completa, você faz força de contração isométrica e de tentar reverter o exercício. Como você vai estar tentando reverter o exercício, a contração ali vai ser muito intensa. Só que deve-se então ser nesse ponto praticamente impossível de você realizar outra repetição. Após fazer esse exercício, pode ser necessário utilizar um pouco do princípio do sistema de rest-pause, onde você vai dar 10 segundos de descanso para ter um pouco de recuperação de fôlego, né, e tirar um pouco da fadiga, e você novamente vai realizar outra repetição dessa forma. Aí, pode ser que seja impossível de você realizar outra repetição, porque exercício realmente é difícil. E aí, o que você faz? Você utiliza uma técnica de roubo, onde você dá um impulso, coloca o peso na contração máxima aqui, ajeita o seu corpo e novamente começa a realização da série dando contração muscular, onde você não conseguir mais segurar o peso, ele vai começar a baixar e você tenta reverter, e na hora que chegar no ponto médio, você tenta reverter de novo, só que segura no ponto médio alguns segundos e novamente até a extensão segura e tenta reverter. Então você tem a isometria em 3 pontos diferentes, no pico de contração máximo, no ponto de ângulo de 90 graus e no ângulo próximo à extensão. Então esses 3 pontos aí, você deve segurar a isometria e tentar fazer uma reversão. Quando você tem um parceiro de treino e um treinador, você fica mais fácil você conseguir realizar esse sistema. Que aí você faz a contração. Olha só, já aí um parceiro de treino, você que é treinador, para você conseguir saber como implementar esse sistema na rotina dos seus alunos. Você ajuda ele a chegar até a contração. Na primeira repetição não, deixa ele fazer sozinho. Só que na hora que chegar no pico de contração, se ele estiver lá segurando bastante tempo, você fala para ele contrair isometricamente e você emprega uma pequena força. Se você for ver que ele vai cair, para ele segurar um pouco, alguns segundos, você põe a mão só embaixo para fazer uma pequena base e deixar ele fazendo uma isometria. Tira o peso, depois de 2, 5 segundos, né? Tira a mão, deixa ela cair até o ponto de 90 graus e você auxilia ele, ó, para aqui, contrai. E deixa ele fazer o máximo da isometria. Se esse peso for querer subir, se ele for querer voltar, fala para ele, tenta reverter ao máximo. Você coloca só um bloqueio em cima. Você dá uma pequena pausa para ele não conseguir fazer reversão. Ele vai tentar fazer reversão, mas ele não vai conseguir. Até ele se esforçar ao máximo, a fadiga começar a acontecer e o peso começar a cair. Porque o peso vai cair. E na hora que o peso cair, para lá próximo da extensão e novamente tenta fazer reversão. Depois de ter feito essa série, essa repetição, o parceiro de treino ou treinador auxilia com repetição forçada o praticante chegar até o pico de contração de novo. E novamente começa a tentar a isometria com reversão e pode ser feito um bloqueio ali até a pessoa fadigar. Deu 5 segundos ali, a pessoa não vai aguentar mais e automaticamente o peso vai cair. Para no ponto médio de novo, faz a mesma coisa. 5 segundos depois ele não vai aguentar, o peso vai começar a cair. Se for necessário, dá mais 10 segundos aí de descanso
e o treinador ou parceiro de treino auxilia novamente a realizar outra repetição forçada para seguir o mesmo princípio do sistema Unicontraction. Esse sistema aqui não pode ser empregado por pessoas que são iniciantes e nem mesmo intermediários, porque deve ter um bom nível de contração muscular para entender todo esse conceito. Outro detalhe também que não dá para fazer esse sistema no começo do treino, porque você já começa com muita intensidade desde o início desse sistema. Então você tem que ter um bom aquecimento antes. Você pode fazer alguns exercícios aí de forma comum e depois deixar um exercício para fazer o Unicontraction. Ou pelo menos fazer um bom exercício, algumas séries, um bom aquecimento, realizando algumas séries de um determinado exercício ou o mesmo exercício de forma comum. Que aí depois que o músculo estiver aquecido, você implementa esse sistema. Porque desde o início desse sistema, desde o começo dele, as repetições, as séries já são feitas de formas brutais e intensas. E ele realmente é muito difícil. O tempo que você deve visar aí de contração isométrica em cada ponto é em torno de 5 segundos no começo, de 5 a 10, podendo chegar até 15. Mas aí depois o seu corpo, a sua musculatura está totalmente fadigada, essa parte isométrica deve ser levada em torno de 2 a 5 segundos, porque você já não está mais aguentando fazer isometria. E aí a extensão deve sempre ser de forma controlada e lenta, para ter o máximo de benefício aí dessa fase de extensão e se gerar as microlesões musculares, a fim de se ter o maior aí, sinal anabólico também. Então você deve fazer esse Unicontraction bem concentrado e ter uma boa experiência e um bom nível de contração muscular. Não dá para fazer de qualquer jeito, senão você vai se machucar, você vai se lesionar e você vai ter mais prejuízo do que benefício. Esses são sistemas de treinos que Mike Mendes mais implementava e um dos mais brutais que tem. Depois dá para se fazer combinações de sistemas. Em uma outra live eu posso estar falando das combinações de sistema. Mas aqui no Unicontraction já tem algumas combinações, né? Então tem a repetição forçada, se você tiver com um parceiro de treino. Tem o sistema de roubo, né? Se você está treinando sozinho, já é uma combinação com outros sistemas de treino. E uma combinação até com rest pause, porque você pode dar a pausa de 10 segundos de descanso, a fim de descansar um pouco a musculatura, tirar aqueles metabólicos que estão causando dor, né, e fadiga, a fim de tentar fazer outra repetição. Então esses foram os sistemas de treino que Mike Mendes empregava, trouxe aqui para vocês entenderem. Espero que deu para compreender de forma detalhada aí como realizar. Espero que vocês assistindo essas lives aqui consigam realizar esses sistemas aqui com eficiência. E lembrando, cuidado porque esses sistemas de treino são extremamente brutais se você realmente implementar eles nas suas rotinas de treino de forma correta. E qual que é a forma correta? Tendo uma intensidade de sobrecarga ideal para você treinar de forma intensa e tendo uma intensidade de esforço também muito alta. Só assim você treina na essência mesmo, treinamento de alta intensidade. Lembrando que se você ouviu essa live, se você prestou atenção em vários pontos, eu sempre abordei o ponto de intensidade de esforço. Tem que ser feito esforço mesmo, até você ter certeza de não conseguir fazer outra repetição. Aqui no caso do Unicontraction, você vai fazer tanto esforço, que numa última repetição, quando você receber o auxílio do treinador ou do parceiro de treino, para a realização de uma série de repetição forçada e tentar fazer a contração aqui em cima, o peso não conseguirá ser mantido novamente em isometria e rapidamente ele vai cair para extensão. Por quê? Porque você usou o máximo da sua capacidade de contração, você usou o máximo do seu esforço e não consegue mais fazer a isométrica e nem segurar de forma lenta a excêntrica. Aí você chegou no máximo da intensidade de esforço do seu treinamento. E esse é um princípio válido para o método de treinamento de alta intensidade. Então esses são os conceitos que eu venho trazer para vocês. Eu vou ver aqui se tem perguntas a responder, tá? Se tiver alguma pergunta agora é a hora.
Obrigado pela participação de todos aí. F. Bocardi mandou uma mensagem aqui. Que saudade de treinar. Bom dia. Só voltar a treinar, Bocardi. Pode ir lá na academia que a gente vai te atender da melhor forma e você vai voltar a treinar. Esperamos você lá. E obrigado aí por acompanhar a live. Obrigado a todos aí que sempre se interagem comigo nas redes sociais. Que se interagem aí nos stories. Obrigado aí a todos que estão acompanhando o meu trabalho. Se tiver mais alguma pergunta, podem mandar aqui, pessoal. Vou esperar um pouco porque tem um delay. Essa então foi a live de hoje. Os sistemas de treino, né? Os melhores sistemas e os mais brutais sistemas de treino de Mike Mendes. A live de hoje vai se encerrando por aqui. Lembrando que se você quiser assistir essa live, você pode estar assistindo ela. Vai ficar por uma semana aqui no feed do meu Instagram. Nós nos vemos na próxima live. Nós nos vemos então na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã. E eu espero vocês aqui no Um Café pro Treino. Aqui onde você pode estar aprendendo, vendo várias curiosidades, motivações, tudo que envolve o mundo do treinamento resistido, principalmente treinamento de alta intensidade e tudo que acontece nas academias. Um Café pro Treino é a parada do treinador. Obrigado a todos aí. Tenham um bom dia e um ótimo final de semana. Até mais. Nos vemos quinta-feira que vem.